Quem é você? Eu sou um humano, uma pessoa como você. Estou aqui jogando Cyberpunk 2077, 5 anos depois, mas esse vídeo não é sobre o jogo. Quero agradecer a vocês que voltaram e, se esse é seu primeiro vídeo, acomode-se. A viagem e as perguntas já vão começar. Será que androides sonham com ovelhas elétricas? E com o que você sonha? Eu tenho uma grande dificuldade de sonhar e, na verdade, de sonhar enquanto durmo. Infelizmente ou felizmente, eu ainda não sei, eu tenho uma necessidade de sonhar acordado, criar fantasias em meio a esse mundo cínico e frio. São tempos difíceis para os sonhadores, já dizia Amélie, e eu tendo a concordar. Cada vez estamos mais cínicos frente a tudo que acontece. Afinal, como viver nesse mundo onde apenas o lucro é válido e os sonhos são trocados por alguns zeros e uns em uma carteira digital? O que você gostaria de fazer se não precisasse trabalhar? Você pode se dar esse luxo? Não é de hoje que o tempo é luxo. E como você gostaria de gastar o seu tempo? Eu gosto muito de viver outras vidas, como a desse jogo, onde um homem ou uma mulher, dependendo de como você cria o seu personagem, acaba com outra pessoa dentro da sua cabeça. Parece até a vida real, onde temos essa pessoa, entre todas aspas, sempre nos passando informações, geralmente do tipo que a gente mais consome, e nos enchem com isso. Já não existe mais pesquisa, aprofundamento, é apenas a leitura do título, geralmente tendencioso, e mais nada. O que você tem recebido no seu dispositivo? Quando foi que paramos de tentar entender as mensagens que chegam até nós? Lembro que nos anos 90 passou Robocop na TV aberta, e como eu era apenas uma criança, eu não entendia que aquilo era uma crítica à sociedade que estava sendo construída, a sociedade que estamos construindo. Quando foi que paramos de nos informar? Quando foi que o plano de nos tornarem cada vez mais ignorantes foi um sucesso? Quantas vezes você ouviu pessoas dizendo que não era importante estudar, que o importante não é ir para a faculdade, é muito mais importante é ganhar dinheiro? Quando foi que o plano deles de nos sabotar como humanidade foi um sucesso? Vemos violência e injustiças a todo momento. Será que isso ainda nos toca? Ou o que nos move é um discurso fabricado que nos joga contra os menos favorecidos? Lembrei que o Tropas Estelares também é um filme que, na época, a gente não entendeu que era uma crítica. Até quando defenderemos o 1% e nos acabaremos em burnout e depressão? Sabe por que rico joga golfe? Sabe quanto tempo demora para terminar uma partida de 18 buracos no golfe? Você teria tempo para isso? Como que a gente faz para voltar a sonhar? Como faz para ler um texto e buscar entender tudo que está sendo escrito ali na primeira, segunda, terceira e quem sabe uma quarta camada? Quando éramos crianças não entendíamos as piadas, não entendíamos as músicas. Alguns ainda não entendem mesmo depois de adulto. Porque requer tempo. Tempo para ler, para entender, para digerir, para procurar os significados no dicionário, para ouvir outras pessoas falando daquele texto, daquele filme, daquela novela, série, desenho, animação, quadrinho, reportagem de jornal. Eu sempre me cobro demais e, nos dias de hoje, quem não se cobra? Por isso que esse carnaval eu aproveitei que eu estava meio resfriado e apenas tomei drogas anti-resfriado, e fiquei de molho. É horrível você estar resfriado num calor de 38 graus. Mas aproveitei esse tempo para refletir sobre essas coisas e em como a gente se permite cada vez sonhar menos, conforme os anos vão passando. Primeiro são coisas pequenas, a gente acaba nem se ligando. Mas depois são coisas maiores, sonhos particulares, sonhos de consumos, sonhos de ovelhas elétricas. Eu sonho com uma realidade mais equiparada para as pessoas, onde não seja apenas um sonho ter tempo para gozar as pequenas felicidades da vida adulta, sabendo que temos o direito a gastar esse tempo com a gente e com as coisinhas que nos alegram. Que possamos ter nossos projetos e que eles sejam mais uma fonte de realização. Que possamos aproveitar a vida e não apenas ser mais uma peça nesse mecanismo de moer sonhos, de moer vidas. Agradeço demais o tempo que vocês gastaram aqui ouvindo essas perguntas, essas ideias. E se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Muito obrigado e tchau.